Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quinta-feira, 23 de junho de 2022, tempo de preparação para o segundo domingo do tempo comum. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Régis Fontes referente a 1 Reis, capítulo 22, versículos do 29 ao 40. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. O rei da Síria havia ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, Não luteis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. Viraram-se para atacá-lo, mas Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem preparou seu carro e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor de seu carro: Volta e tira-me do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha tornou-se violenta naquele dia. Contudo, o rei foi sustentado no carro contra os sírios. Mas à tarde ele morreu, e o sangue do ferimento corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol, passou pelo exército a notícia: Volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. O rei então morreu e o levaram para Samaria e ali o sepultaram. Levaram o seu carro junto ao açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme o Senhor tinha dito. Os demais atos de Acabe e tudo quanto realizou, e o palácio de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim, Acabe descansou com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe foi um terrível rei para Israel, talvez o pior. Casou-se com uma mulher ímpia e deixou que ela comandasse o reino em seu lugar. Levantou altares a Baal e a Será e se prostrou diante deles. No seu tempo, ninguém menos do que Elias profetizava a palavra do Senhor. Mas Acabe se recusava a dar ouvidos e a obedecer. Durante seu reinado, Deus fez coisas grandiosas. Suspendeu as chuvas e trouxe a seca pela boca do profeta Elias, regando a terra novamente somente quando esse orou. Afirmou categoricamente ser o único Deus verdadeiro ao mandar fogo do céu no famoso duelo entre Elias e os profetas de Baal. Propiciou uma vitória tão esmagadora quanto miraculosa do exército de Israel frente ao da Síria, só para ficar em poucos exemplos. Quanto mais Deus agia, mais Acabe se endurecia e mais dava ouvidos aos maus conselhos de sua mulher e seus falsos profetas. É bem verdade que houve um período em que Acabe se humilhou diante do Senhor, mas o relato de sua morte que lemos deixa claro que a dureza de coração permaneceu até o fim dos seus dias. Acabe morreu como viveu, desobedecendo e ignorando as palavras do Senhor.
de que a batalha contra a Síria seria sua ruína. Não o suficiente, empregou um ridículo disfarce para que o rei de Judá recebesse os ataques em seu lugar, como se assim pudesse enganar a Deus. De forma quase irônica, a Bíblia diz que uma flecha atirada ao acaso o fere mortalmente. Ao acaso? Talvez nenhuma outra flecha na história tenha acertado seu alvo com tanta precisão. Ela produziu somente o dano necessário para que Acabe sangrasse até a morte em seu carro de batalha, garantindo que mais tarde os cães lamberiam seu sangue, como o Senhor dissera que aconteceria. Irmãos, todos nós somos Acabes em potencial. Sem o poder do Espírito tocando nossos corações, nem mesmo o fogo descendo do céu e milagres aos milhares podem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, olhar para Acabe não deixa de ser olhar-nos no espelho. Olhá-lo também é ver a superioridade de Cristo, nosso mediador e verdadeiro Rei. Ao contrário de Acabe, Jesus não deixa que sua noiva se entregue à idolatria, mas dela cuida e a pastoreia. Ele não se disfarça para fugir das setas, mas se expõe no alto do Calvário para levar todas as setas que seus súditos mereciam. Não resiste aos mandamentos de Deus, mas vive sua vida de homem como exemplo de obediência. Ler o relato de Acabe é, ao mesmo tempo, ver nossas falhas e levantar olhos gratos para o nosso Rei. Que toda a nossa vida seja assim, conscientes do nosso mal, mas com gratidão, admiração e confiança eternas em Jesus. Oremos. Majestoso Deus, louvamos-te por Jesus, nosso Rei. Por ele pedimos-te que nos dê corações amolecidos, ouvidos e olhos abertos para teus milagres, tua palavra e teus mandamentos que pões diante de nós todos os dias, com a ajuda de teu Espírito Santo. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.